Olá, acadêmicos de comunicação visual e desenho industrial. Agora eu coloquei na frente comunicação, já que a gente está nessa parte do nosso semestre. Nós vamos continuar hoje com as categorias conceituais fundamentais e a gente vai falar de um item que ajuda muito na busca da harmonia, que são os contrastes. Novamente, reforço, é quase um mantra. Lembrem que a gente está focando na comunicação agora mais direta de peças gráficas. Porém, a comunicação se dá nos diversos níveis. Ela se dá nos espaços, sejam eles externos, praças, parques, partes urbanas da cidade, seja na própria edificação, seja na parte interna, no objeto, móveis, mobiliário e também, então, nas peças gráficas. Aqui a gente vai ter exemplos de todas, mas vocês vão procurar para o trabalho de vocês, já que a gente está na parte gráfica, exemplos de material gráfico, LPs, marcas, né, logos, que a gente vai ver a diferença, capa de revista, capa de livro, panfletos, cartazes, outdoors. Lembrando que a gente vai fazer uma marca pessoal, né? Então tudo isso serve de repertório. E quando a gente procura esses termos técnicos que foram estudados de forma prática, a gente vê como realmente a gente consegue fazer desenhos que tenham intenção projetual, né, seja qual for a escala desse desenho, que às vezes a gente já fazia isso de forma intuitiva, mas é muito mais proveitoso quando a gente faz isso de forma consciente. Então, voltando aqui aos contrastes, eles podem ser feitos de diversas formas. É quando a gente tem, seguindo lá, quando a gente falava do equilíbrio, né, que a gente tinha um equilíbrio simétrico e assimétrico. Lembra que a prof falou da balança? Então, a gente pode equilibrar aquela balança antiga de pratos, colocando melancia e melancia do outro lado, exatamente igual, fica o prato equilibrado. Mas a gente pode colocar uma melancia e um monte de laranjas que equivale o peso. Então, isso é lá no equilíbrio, no termo de análise visual, um lado igual ou similar ao outro. O contraste também busca uma compensação, mas não é a partir dessa visão do meu olho que divide o espaço em dois. É a partir do conjunto que eu vou analisar elementos que se compensam. Então, é como se eu tivesse uma sala aonde eu posso distribuir móveis em cada uma das paredes, certo? E esses móveis, eles estão em diversos planos, não é só naquele de olhar de frente e que meu olho direito e esquerdo divide em dois. Quando eu falo de contraste, né, então eu vou olhar cada um desses móveis que foram colocados em todo o espaço. E eles podem compensar, por exemplo, com essa distribuição que eu falei, tem um móvel em cada parede. Mas eu posso também brincar com luz e sombra. Eu posso brincar também com um movimento, com uma sensação que me dá de movimento, que meu olho olha para todas as paredes. Então, é aí que eu entro com os contrastes. Então, o contraste tem uma grande importância. É onde, através da luz ou de sua ausência, traz as formas dos objetos. A partir de diferentes cores, também pode-se notar o contraste, realçando ou não diversos elementos. O contraste também pode ser vertical ou horizontal, pode ser a partir de movimentos e dinamismo. Então, aqui a gente já vê que é uma oposição de estímulos, tá? Então, um exemplo, a gente pode ter contraste de cheios e vazios. Então, naquela parede eu falei assim, tem um em cada parede, um objeto em cada parede, mas eu poderia fazer uma parede sem objeto, a sequência com, depois sem, depois com. Então, eu tenho aqui ausência de contraste de cheios e vazios. Quando a gente viu a linha mista, lembra? Lá é um contraste também. É porque a gente consegue ter mais de uma lei, né? Mais de uma categoria numa mesma imagem. Então, quando naquele exemplo da aula passada, a gente falava de um ambiente com linhas mistas, eles buscam equilíbrio, eu tenho lá um contraste de linhas, de força de linhas, então também busca essa oposição de estímulos. Pode ser também de cores, tamanhos, então é essa compensação que o contraste busca. Então, aqui a gente vai ver alguns tipos de contraste. Então, a gente pode ter um contraste de proporção. Como é que eu vou avaliar um contraste de proporção? É a parte
com um todo. Então, o que acontece? Às vezes, eu vejo um objeto sozinho, ele pode parecer desproporcional, mas, dependendo das condições que a minha imagem como um todo eu consigo condicionar, ele vai parecer proporcional com o todo. Então, quando a gente fala de contraste de proporção, a gente não olha o objeto sozinho, a gente olha o conjunto. Então, ele também vai ser um pouco parecido com a unidade do ambiente, porque eu estou olhando o todo, né? Então, ele tem a ver, sim, com o tamanho, o que me ajuda a dar uma sensação de um contraste equilibrado, de compensação, são alinhamentos, a composição e o uso da escala humana. Então, eu sempre tenho que analisar aqui no contraste de proporção a relação entre os objetos e o entorno. E não é sempre que eu consigo essa compensação. Então, quando ela é bem feita, aí sim existe esse contraste de oposição de estímulos que me leva a uma harmonia da composição. Então, nessa imagem aqui, se eu olhar essa luminária sozinha, imagina lá na loja, ela parece desproporcional se eu for falar, é um abajur, porque é o formato de um abajur. Mas aqui nesse espaço ela foi usada como uma oposição de estímulos. Então, olha só, eu tenho as linhas aqui horizontais predominando no espaço, e aí eu tenho aqui uma compensação com essa linha vertical. Então, esse conjunto me dá uma relação de contraste de proporção. Mas talvez se eu estivesse lá na loja de luminária e o vendedor me apresentasse essa luminária, um abajur, como um abajur daqueles que a gente coloca em cima da mesinha lateral, pareceria desproporcional. Aqui também, notem que esse relógio não precisa ter esse tamanho todo para a gente enxergar a hora. Tanto que a gente tem relógio de pulso, né? Que tem ali 3, 4 centímetros. Aqui ele é usado como um quadro, dentro dessa parede toda aqui ele acaba sendo um quadro. Então, pelo conjunto do espaço, ele acaba sendo proporcional. Ele é quase, olha ali, a continuidade da mesa com o relógio ali em cima, né? Então, é interessante como a gente tem que analisar o conjunto, porque vai me dar essa sensação de proporção de contraste. Aqui já numa peça gráfica, também trouxe daqueles cartazes antigos que eu gosto de trazer, eu tenho uma coleção deles para consultar. Então, hoje em dia, lembra que parece tudo muito óbvio para a gente. É óbvio que essa escova aqui, ela é maior do que a pessoa que está aqui atrás. Mas imaginem uma primeira vez que essas peças gráficas são feitas, poderia causar extrema estranheza nas pessoas, porque essa escova aqui tem quase, né, a altura do rosto inteiro aqui da mulher. Então, aqui é usado um contraste de proporção, mas no conjunto acaba ficando proporcional. Então, usar objetos fora do tamanho real é possível, desde que no conjunto se tenha uma análise coerente. E aí eu só imagino a ousadia na primeira vez de alguém fazer isso, né? Lembrem, a gente agora está em 2020, mas nem sempre existiram essas peças gráficas. A gente falou na perspectiva na aula passada que só com o Renascimento que se entendeu que eu precisava deformar as imagens para parecer profundidade. Isso é muito louco na cabeça das pessoas naquela época. Para a gente hoje, a gente faz aula de perspectiva e sabe que tem que deformar. Mas parecia inconcebível ter que deformar uma imagem para ela parecer real. Então, aqui eu estou deformando o tamanho de uma imagem para ela ficar proporcional com a intenção desse cartaz, que é o quê? É vender a mulher ou é vender... Ai, que horrível, né? Vender a mulher. É vender a mulher ou é vender a escova? É vender a escova, né? Então, contraste de proporção. Aqui também, essa peça é muito boa da Pringles. Nossa, que vontade de comer uma batata dessa, né? Então, eles fizeram aqui um jogo, né? Então, usaram a imagem, inclusive, do infinito, né? Lembra que o infinito é um 8, porque eu consigo infinitas vezes desenhar esse 8.
Então, eles deram uma ajeitada aqui na batata, né? Para ela realmente parecer esse infinito. Coma sem parar, coma sem parar. E olha a relação da proporção da batata com a lata que ela vem dentro. Então, aqui eu tenho um contraste de proporção, mas que para a peça gráfica está super bem equilibrado e super coerente. Mas se a gente pensar na realidade, isso aqui, inclusive, antigamente seria inconcebível. Próximo tipo de contraste se chama contraste de dinamismo, movimento. É onde que eu consigo um elemento estático da sensação de movimento ou de ritmo. Então, trago novamente essas imagens aqui da pessoa correndo, né? Ela lembra que ela tem a linha diagonal que dá a sensação de movimento. Tem aqui a configuração real, configuração esquemática. E aí, quando vocês forem usar, gente, eu repeti aqui, porque eu gosto de mostrar para vocês que, claro que as imagens vão ter mais de uma característica, mas quando vocês forem fazer o exercício, peguem uma peça gráfica diferente para cada uma das leis e usem sempre aquela que predomina no olho de vocês, correto? Por isso que é bom vocês indicarem o que vocês analisaram para a gente entender o que predominou na visão de vocês. Então, aqui eu também tenho um contraste de dinamismo, movimento, porque mesmo peças estáticas, né, peças gráficas estáticas, me dão a sensação de corrida. Mas, olha que maravilhoso aqui, né, o Dancing House do Frank Gehry, também me dá esse contraste de movimento, mesmo estando estático, mesmo sabendo que tem muito concreto ali, vidro que não vai se mexer, estrutura metálica. Esse prédio, não por um acaso, recebeu até o nome de Dancing House. Contraste de ritmo, ele é muito parecido, mas é bem diferente. Porque aqui eu dou a sensação de movimento, ok? Quando eu tenho contraste de ritmo, é uma sensação de movimento encadeado, ou seja, ele não para, tá? Então, quando eu falo a tela da batata Pringles, a gente usou como contraste de tamanho, porque para mim é o que chama mais atenção. Mas o simples fato de ser um elemento do infinito, isso aqui me dá um desenho, um ritmo, um contraste encadeado. Eu não paro de desenhar essa forma. Então, é uma forma contínua, certo? Que me dá a sensação desse ritmo contínuo. Então, também é possível através de formas semelhantes ou alternadas. Então, o símbolo da reciclagem é exatamente isso. Então, ele tem todo um conceito por trás, né, essa marca da reciclagem, aonde as flechas me dão uma sequência que não para, uma sequência encadeada. Então, é um movimento constante, diferente lá da pessoa da corrida, que assim me dá a sensação de movimento, mas não é desencadeado, não é encadeado, né? Tem lá Dancing House, mas não é encadeado. Aqui me dá uma sensação de que não vai parar, não para, não para, não para, não. Ou esse aqui também, né? Na arquitetura. Adoro esse projeto aqui da Igreja do Jubileu, principalmente quando quebra o paradigma, né? De que as igrejas têm que ter sempre a mesma forma, formato em cruz, afinal de contas, é um desenho lá de século XV, XIV, XIII, não, brincadeira. Mas aqui é a Igreja do Jubileu, um projeto do Richard Meier. E se a gente olha essa sequência aqui de arcos, tá? Eles também me vão dar uma sensação de que pudesse ter cada vez mais arquinhos aqui na sequência. Então, me dá uma sensação de desenho encadeado, né? Que eu posso continuar ali fazendo essa sequência gráfica. Contraste de luz e tom. Aqui, gente, vocês vão procurar um exemplo para cada contraste, tá? Lembra que no nosso assessoramento, depois quando a gente se encontra na web, lá eu vou passar o resumão de tudo que precisa da aula de hoje. Hoje tem menos elementos para procurar, porque a gente está agora acumulando, né? Então, as dúvidas vão surgindo. Para o contraste de luz e tom, o nome já fica bem claro, né? Eu preciso ter oposições de claro e escuro. Ou seja, o contraste de luz e tom vem pelos efeitos da luz. Então, olha que maravilhoso aqui, esse hotel Vila de Ábalos, na Espanha. Então, a gente consegue dar uma
um contraste, né, na fachada, inclusive, que me desencadeia outras sensações a partir de uma sequência de sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz. Desenho maravilhoso dessa fachada, inclusive é um caixote que ganha novas formas a partir da iluminação. Gente, iluminação, ó, é uma coisa que acho que até, né, a gente pode abordar num curso fora aqui, quem sabe, porque ela transforma, ela é um potente material de construção. Aqui outra fachada também, né? Olha só que maravilhoso como valoriza aqui as formas, o contraste de luz e tom. Então, escuro, claro, escuro, mais claro, mais escuro, escuro, claro, escuro, claro. Então, nas fachadas, né, que tem iluminação ali, a gente tem bastante contraste de luz e tom. Mas também nos cartazes. Isso aqui é uma sequência de mídia fan, né? Que daí são algumas anedotas feitas em cima de marcas. Até tem ali o link se vocês quiserem procurar. Tem vários cartazes assim que juntam marcas, como se a propaganda de uma pudesse ser da outra, né? Então aqui seria uma anedota com a ASICS, Keep Running, né? Que é do Keep Walking, do Johnny Walker. Então aqui a gente tem um contraste de luz e tom. Então tá aqui, ó, se forma a imagem, que também é um fechamento, que também tem movimento, que tem linha inclinada, mas nesse caso aqui a gente está usando para analisar o contraste de luz e tom. Contraste de cor. Lembrem que a cor é a parte emotiva do processo visual, então pode ser usada tanto para expressar ou reforçar informação visual. E a cor, ela é um material de construção também. Por quê? Pode mudar tamanhos, pode mudar a sensação de peso, né? Tem aquela velha história, usar preto emagrece, usar branco no sol dá uma sensação mais amena de calor. As cores mais frias me dão, sei lá, da aula de primeiro semestre de meia expressão ou plástico, né? Dependendo da época que vocês fizeram. As cores quentes dão sensação de calor, de movimento, as cores frias de frio, enfim. Então, as cores são a parte emotiva desse processo. Acho incrível, esses prédios ficam lá em Salvador, né? Notem que eles são paralelepípedos e dão a sensação de ter volumes diferenciados apenas por esse contraste de cores, por esse geometrismo. Então, acho fantástico a solução desse prédio para não ficar monótono, né? Esse grafismo todo. Então, aqui é um contraste de cores. A rede Ibis é campeã de fazer isso. Eles fazem verdadeiros caixotes de prédios e trabalham muito com essa inserção de cores pontuais para criar novos volumes. Aqui não fica tão evidente, mas é para mostrar o essencial, que os prédios da rede Ibis geralmente são esses caixotes, esses paralelepípedos. E eles vão brincando com a cor. Olha a diferença desse, que é um caixote, é um paralelepípedo, para essa sede, que também é um caixote, também é um paralelepípedo. Mas a partir do contraste das cores, se geram novos volumes que nem existem, né? Por exemplo, aqui, ó, esse volume aqui tá chapado, né? Tá ali na plano. Opa, meu Deus, saiu a linha torta aqui, ó. Tá reto ali, né? O plano aqui, esse é um paralelepípedo com uma face lisa. Aqui também essas cores, como dão a sensação de que existem volumes onde nem sequer eles existem de verdade. Então, é uma boa fonte de pesquisa. Olha esse detalhe aqui, como gera novas formas em cima dos caixotes, né, da rede Ibis. Isso é pelo mundo afora, não só aqui no Brasil, né? Esse aqui, inclusive, é uma sede aqui em Blumenau. Fizeram um detalhezinho até aqui, ó, chanfrado para dentro, mas poderia estar aqui, né? Então, a gente tem uma série de oportunidades ali de mudar o volume de uma fachada a partir do uso das cores, certo? Então, é bem interessante esse case aqui da rede Ibis. Outro exemplo, né, quase parecido com aquele vermelho, né? Vamos voltar lá, ó. Parecido, mas já dá uma sensação completamente diferente, né? Que eles usaram um predomínio nessa parte aqui de linhas horizontais, então marcaram ali as aberturas, que aí, ó, horizontalizei, sensação de quê? Estabilidade. Dá para fazer até uma recapitulação, né, do que a gente já viu.
E aí nas marcas, né? Várias marcas, gente, aqui é a logozinha da Polo. Imaginem, né, que eles fazem todo um estudo de cores para que aquela marca muito pequenininha, bordada numa camisa Polo, apareça na distância. Então, isso aqui é um estudo de cores, feito pela própria marca, mas outras tantas também fazem isso, né? A Lacoste. Então, inclusive, a Lacoste que tem linhas de produtos para pessoas diferentes, né? Para perfis diferentes. Na verdade, ela é um pouco mais tradicional, tá? Mas mesmo dentro do tradicional, então, eles sabem já pelo público, pela modelagem das roupas deles, essa daqui é pra gente que não quer aparecer tanto, então, inclusive, na Lacoste tem verde com fundo verde, né? Na Polo, algumas também, né? Aqui a gente tem até pouco contraste, é mais discreto. Mas esse estudo aqui, para que você consiga ver um bordadinho ali de 1 centímetro, 1,5 centímetros de altura, a gente consiga perceber a distância com esse estudo de cores, né? Contraste de cor a partir da logo. Bom, então até aqui, gente, tá? É o que vocês precisam procurar. Mas a nossa aula sempre é muito completa, tá? Então aqui eu tenho mais algumas categorias que elas já são bem complexas, ok? Então eu não vou pedir para vocês procurarem. Inclusive, eu vou passar um pouco mais rápido, porque elas são mais material de consulta mesmo. Se vocês se encantarem por essa questão gráfica, né, ou de leitura gráfica, mas que se aplica, lembrem, às várias escalas da arquitetura, tá? Então, aqui é mais um material de consulta, que eu não vou exigir agora para vocês procurarem ou analisarem, tá? Mas eu acho importante a gente ver esse conteúdo aqui completo, porque vocês não vão mais ver no curso de arquitetura. Então, existem mais categorias conceituais fundamentais, mas serão encaradas como dicas de técnicas que podem ser utilizadas, tá? Eu não vou cobrar. Assim como tudo que já foi correlacionado, os elementos são possibilidades de uso consciente, mas não são uma obrigação. E que muitas vezes vocês vão fazer isso de forma intuitiva, tá? Então, essa percepção visual, ela existe já dentro de nós, o nosso cérebro é muito complexo, né? Para isso vem toda a neurociência, que é uma coisa que eu estou estudando bastante, inclusive, né, até pós, que isso já é uma coisa mais para frente, certo? Da percepção visual dessas questões, né, do nosso cérebro. Então, a gente já faz isso de maneira intuitiva, é melhor se a gente pode dominar isso, né, e usar de forma consciente. Então, aqui algumas outras categorias conceituais. Então, a gente ainda tem clareza. O que significa? Onde a visualização bem organizada, unificada e harmoniosa, além do equilíbrio, ajuda com que o objeto possa ter uma estrutura simples ou complexa. O que é interessante aqui? Eu não preciso só ter uma fácil leitura, uma leitura clara, com poucos elementos. Eu consigo com estruturas complexas, desde que eu tenha condições de leitura. Quais são essas condições? Unificação, harmonia, equilíbrio. Então, quanto mais categorias e leis eu utilizar, que a gente já viu até agora, mais fácil eu ter clareza num objeto complexo, que é difícil, né? Complexidade já começa a ter assim um grau de refinamento dos nossos projetos muito grande. Simplicidade, aí sim, ela é livre de complicações e traz harmonia e unificação normalmente com baixo número de informações e unidades visuais, tá? Então, simplicidade, sim. Então, é um recurso que eu uso, aí eu tenho que ver qual público que às vezes é necessário. Imagina um cara chegando, né, uma mulher chegando, né, a família chegando, tá lá precisando ser atendida no pronto-socorro. Então, eu preciso de informações simples. Não adianta eu ter clareza num objeto complexo lá na entrada de uma emergência, ok? Minimidade é uma técnica econômica onde há pouquíssimos elementos em sua composição. Daí vem o minimalismo, tá? E essa também é dificílima de fazer, né? O menos é muito difícil a gente chegar na essência de um objeto. Por isso que todos esses elementos aqui são como dicas, tá? Não vou exigir de vocês. Complexidade, então, obviamente, vai ser o oposto do conceito de simplicidade. Então, a complexidade tende a ter muitas unidades em sua composição, que dificulta sua rápida leitura, o que não significa, voltando lá, que não possa ter
clareza, certo? Então, aqui a gente está vendo item por item. Então, dessas categorias conceituais. Então, dentro da clareza, a gente tem a simplicidade, que foi explicada aqui embaixo, e tem a complexidade, que está sendo explicada aqui. Profusão é a técnica de profusão que está ligada ao poder da riqueza, com estilos formais gótico, barroco, art déco, similares. Ela é associada a um forte fator de complexidade. Então, uma das formas de ter complexidade é através da profusão. Então, vocês veem assim como um aqui complementa o outro, tá? Mas não é só através da profusão. Como eu consigo profusão? Pode ser a partir dos estilos já estudados, né? Como o gótico, o barroco, o art déco, que eles têm uma série de informações, o que não significa que eu não consiga ler aquele objeto, né? Uma igreja gótica, eu consigo ler que é uma igreja gótica, né? Coerência. Caracterizada por uma organização visual integrada, equilibrada e harmoniosa em relação ao seu todo. Então, ser coerente, na verdade, assim, alguns itens a gente já viu, né, que trabalham com coerência. Esses aqui são um pouquinho mais complexos. A incoerência, como o nome já diz, é o oposto do anterior, né? Então, a organização, ela é contraditória. Então, quando a gente viu harmonia e desarmonia, é mais ou menos a coerência e a incoerência, tá? Só que aqui com um grau já de complexidade maior. Exageração, estranho, né, a palavra, traz uma expressão visual intensa e amplificada. Então, a exageração, geralmente, a gente evita. Mas tem vezes que eu quero exagerar para chamar atenção, para indicar um caminho, para chamar a atenção de uma marca, né? Onde traz um enorme foco de atração em algum elemento no seu todo. Então, exagero naquele objeto. Então, de certa forma, quando a gente viu lá, contraste de proporção, eu exagerei lá na batata Pringles. É uma exageração também. Arredondamento, caracterizado pela suavidade, delicadeza e maciez que as formas transmitem. O arredondamento está ligado à continuidade, fazendo com que os olhos percorram de maneira tranquila a configuração do objeto. Então, aqui só mais um detalhe sobre quando a gente viu as linhas curvas, certo? Como eu falei, isso aqui é tudo com um grau de complexidade um pouco maior. Não é só eu colocar linha curva, né? O arredondamento eu posso estar com um quadrado, continuo dando a sensação de quadrado, mas os cantos chanfrados, né, arredondados. Então, já tem um grau de sutileza maior, de complexidade maior. Transparência física. A transparência caracteriza-se por objetos sobrepostos. Então, aqui também já é complexo, né? Imagina quando vocês fazem prancha, ficar trabalhando com as transparências, como já fica cada vez mais difícil, mas o resultado final é muito interessante. Não é para qualquer público. Transparência sensorial. Neste caso, a transparência passa uma sensação muito próxima da realidade dos objetos visualizados. E aí a gente usa quando eu quero representar realmente coisas que são transparentes. Um vidro, né? Um voal, ok. Opacidade. Essa técnica é o oposto da transparência. Nela não se pode visualizar o que está por trás do objeto sobreposto. Então, às vezes eu quero criar esse mistério, só mostrar alguma parte. Consigo isso em fachadas de arquitetura, conforme eu vou andando, eu vou descobrindo o objeto. Então, isso pode ser interessante, mas às vezes eu quero enxergar. Então, eu uso o vidro. A gente pega lá a Dancing House, a gente tem o lado, né, da imagem, lá o lado esquerdo, ele é sensorial, né? A gente vê o que está por trás ali, a gente tem transparências. E o do lado direito, a gente tem a opacidade. E, na verdade, tem a transparência física também, né? Porque tem os objetos sobrepostos, ok? Tem a realidade do vidro, que ele obviamente é transparente, mas existe uma sobreposição de objetos. Redundância. Redundância se resume basicamente por excessos de elementos iguais, que muitas vezes até são supérfluos. Então, muitas vezes, quando eu uso a repetição, eu estou usando a redundância. Ambiguidade. Esta técnica produz efeitos interessantes, pois mostra o único objeto com interpretações diferentes. E aí também eu tenho que estudar o público, tá? E isso às vezes é muito legal, porque eu posso estar agradando dois públicos ao mesmo tempo, né? Então, com um projeto ambíguo, a questão dos contrastes, eu gero certas ambiguidades, né? Mas aquela ambiguidade é buscando o equilíbrio. Aqui a ambiguidade é buscando
maneiras diferentes de interpretar. Então, se eu olho de um ângulo, eu vejo uma coisa, se eu olho de outro, eu vejo outra, se eu giro uma marca, eu leio outra coisa, se eu chego num edifício por uma entrada, eu interpreto ele de uma forma, se eu chego por outra, eu interpreto ele de outra, então gera ambiguidade. E a espontaneidade é uma técnica não premeditada e instintiva. Não há nenhum planejamento para sua realização. Então, provavelmente, né, antes de estudar tudo isso, a gente faz muitas coisas de forma espontânea, né? E nem sabia que estava gerando coisas tão complexas com essas análises profundas por trás. Bom, pessoal, a gente tem ainda mais 3 elementos aqui. Deu 30 minutos, mas eles já vai ser encerrada aqui a nossa aula de hoje. A aleatoriedade é uma técnica que faz com que os elementos sejam dispostos de um modo não sequencial, algo casual ou acidental. Então, também ali, né, eu posso fazer isso de maneira espontânea, mas posso fazer isso de forma proposital para parecer aleatório. Fragmentação, essa técnica se caracteriza por uma organização decomposta, então desconstrutivismo é uma fragmentação, tá? É proposital aqui a separação. E sutileza é uma técnica de forma elegante e grácil, nome fofo, né? Que reflete bom gosto. Então, ser sutil, e aí eu também tenho que ver o público, tá, gente? Eu não preciso ser sempre sutil, não, muito pelo contrário, dependendo da mensagem que eu quero passar, a sutileza vai ser boring, né, que a gente fala, vai ser chata, não vai atrair o público que eu quero, ok? Ah, e tem mais 3 ainda. Ah, esqueci. A diluição, que é a técnica de diluição não se associa com precisão e a nitidez da forma. Pode-se passar a sensação de calor humano, sonho, ilusão e outros sentimentos, tá? Então, não precisa, às vezes, que é uma coisa meio até surrealista que a gente já viu. Então, não precisa, dependendo da minha mensagem, ser tão direta. Distorção se caracteriza por deformação, mudanças de sentido ou ainda por diferenças da ampliação. Ah, professora, lá na contraste tinha de forma lá, de proporção? Sim. Esta técnica bem manejada produz efeitos plásticos muito intensos. Intensidade quando eu usar distorção. Profundidade se caracteriza principalmente nas variações de imagens retilíneas, provocando uma percepção de profundidade ou de distância, né? Então, antigamente, né, quando não se tinha essa ideia, né, ou essa técnica de perspectiva deformando, profundidade era dada por sobreposição, tá? Então, aqui é uma técnica de profundidade, eu não preciso sempre ter a distorção. Isso a gente viu até na forma plano e na forma volume. Superficialidade, essa técnica se caracteriza por elementos bidimensionais e chapados, ela é o contrário da técnica de profundidade. Opa, gente, esqueci de alguns acentos aqui, né? Vou arrumar aqui o PDF para vocês. Sequencialidade é uma técnica que se aplica à organização de unidades de modo que fiquem contínuas, tá? Então, dando sequência. E sobreposição é uma técnica que traz características de objetos uns em cima dos outros, que podem ser opacos, translúcidos ou transparentes. Então, a gente vê aqui que algumas parece que são exatamente iguais umas às outras, mas como eu falei para vocês, a gente já tem um nível de complexidade maior, que na grande maioria fica igual, mas existem sutilezas de diferença nessas análises, tá? Então, isso aqui fica como dica, fica assim, professora, me interessei, vou lá pegar o livro, vou estudar mais a fundo, né? Então, eu passei um pouco mais rápido e expliquei um pouco mais rápido esses itens aqui também. Ajuste óptico e ruído visual. O ajuste óptico funciona como um refinamento no trato da forma e do objeto, então a gente ajusta, é aquele negócio, a gente faz errado para parecer mais certo. Muitas vezes na perspectiva a gente faz isso, tá? A gente, mesmo aplicando a técnica certinha, a gente deforma mais ou menos para parecer mais real. Engraçado, né? E ruído visual acontece quando existe uma interferência ou até mesmo algo inesperado que atrapalha um pouco a harmonia visual. O ruído, gente, eu já cheguei a citar algumas vezes que eu iria falar mais para frente. Então, a gente usa o ruído propositalmente para chamar a atenção. Então, é algo que foge do contexto, mas aqui é para chamar a atenção para ele, tá? Então, eu me confundi até antes ali, eu achei que eram os últimos 3, ainda tinha mais alguns. Agora sim, gente, a gente acabou
as categorias conceituais, tá? Essa última parte aqui é mais como dica, como explicando a todo o conteúdo que existe de categorias conceituais. E, finalmente, chegamos ao fim. Criei uma falsa expectativa, né, que estava acabando. Mas essa parte aqui é mais realmente como dica, como instrução para vocês, para quem se interessar no assunto. Ele já é mais complexo, o que a gente precisa para agora vai até contrastes. Ok? Até mais, pessoal!